Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua. Para que esse programa seja um sucesso e continue sendo líder de audiência, eu preciso de você. Você, aquele meu fiel escudeiro que vai lá e crava o dedo no like sem medo, aquele que tá apertando o botão do repost no X, aquele que tá mandando o programa nos grupos, aquele que está mandando o programa para os amigos e principalmente aquele que manda para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Ô Paulo, não tem episódios assim na história do Brasil em que o Brasil tenha apoiado uma intervenção de outro governo aqui, né? Inclusive o discurso do seu avô era um discurso mais patriótico, nacionalista, não de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Nesse sentido, não fica um pouco constrangedor esse movimento que os senhores estão fazendo de que o governo norte-americano, mesmo que você diga que vocês não estão influenciando, vocês estão ali dando um suporte, dando informações, mas vocês estão comemorando, né, pelo que você está colocando aí durante a entrevista, todas as sanções do governo norte-americano no Brasil, porque vocês acreditam que esta é a melhor forma de você libertar, salvar o Brasil, usando as suas palavras. Mas nesse sentido, de um país estar interferindo em decisões de outro país, não lhe incomoda ver por esse lado? Obrigado aí por trazer a memória do meu avô, que realmente tinha um discurso bastante nacionalista, patriota, que tem muito alinhamento com o meu discurso, né? Repare como eu estou aqui defendendo o povo brasileiro, que foi hoje sequestrado por uma gangue que tem os seus próprios interesses e está no poder. E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, tenho certeza de que meu avô, onde quer que ele esteja, lá se Deus quiser, no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz com o que eu venho fazendo, né? Com a busca do reestabelecimento da condição de dignidade do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma intervenção, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma intervenção, estão simplesmente utilizando instrumentos legítimos da sua política externa que utilizaram no mundo o tempo inteiro. Inclusive, utilizaram durante o governo do meu avô. Meu avô tinha uma relação absolutamente incrível de amizade pessoal com o presidente americano Ronald Reagan. Se você vier aqui a Los Angeles e for na biblioteca do presidente Ronald Reagan, você vai ver uma foto enorme dele andando a cavalo com meu avô. Por várias vezes, Ronald Reagan ajudou o Brasil numa situação muito difícil que ele vivia naquele momento por uma crise na balança de pagamentos. Então é importante, assim, esse resgate à história para entender que eu estou dando continuidade, não só ao que fez o meu avô, mas também ao meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, que comandou a Revolução de 32 contra outro ditador do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu tenho muito orgulho, obrigado aí pelo resgate da minha história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções, e esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora?
Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram, e boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia, e o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui Mas eu defendo que tem opinião, não tem opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá. Eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro.
mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS e Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS e Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida, eu não gostei, problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.